Vamos falar então de um outro caso que também comoveu o país, um outro crime horrível aqui no Brasil, o caso do menino Gael, né, Fabi? Morto pela própria mãe, deixou muita gente chocada, não teria como ser diferente. Só que ela diz que não lembra de absolutamente nada. E a partir de casos como esse, inclusive, aumentaram o número de denúncias relacionadas à agressão. Só para a gente ter uma ideia, um número, 11 casos por hora são registrados no Brasil. Isso é violência contra uma criança, já pensou? No caso do menino Gael, a família alega que ela teve um surto psicótico. Quem explica pra gente o que é esse problema mental é o nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana. Para entender o que é surto psicótico, a gente tem que, em primeiro lugar, entender o que é a psicose. A psicose é o termo técnico que os psiquiatras usam para aquilo que a gente chama popularmente de loucura. A pessoa que está em psicose é aquela pessoa que a gente fala que está louca, que tem uma imaginação mais forte do que a realidade. O pensamento dela ganha vida própria, ganha história própria. E a gente chama isso de delírio. É uma alteração do pensamento. Ele fica pensando coisas, e não é culpa dele, é independente da vontade dele, histórias. Normalmente essas histórias ele é a figura principal, de um jeito exaltado, de um jeito importante, onde ele é o principal personagem da história e ele vive essa realidade. Esse é o estado psicótico. Pode também ser acompanhado, esse estado psicótico, de alucinações. O que são alucinações? São alterações da sensopercepção, da nossa capacidade de percepção. Então essas pessoas veem coisas, ou ouvem vozes, ou sentem determinadas coisas que não existem dentro do campo da realidade. Então elas ouvem vozes que a xingam, que a ameaçam, que dão ordens para elas. Elas veem bichos num momento de exaltação, quando a historinha da cabeça dela aumenta, o sentimento, por exemplo, de que ela está sendo perseguida, ou o sentimento de que ela é Deus, ou o sentimento de que ela está olhando para você e vê você como o grande inimigo da vida dela, entra em ebulição, ganha uma força enorme dentro dela, a gente chama de surto. Todas as historinhas da mente dela, da imaginação dela, são projetadas para a realidade. Então de repente eu olho para você e cismo com você e acho que você é o inimigo que quer me destruir, ou que você é o elemento que fala mal de mim, ou é você que é a pessoa que quer me colocar lá em cima e me transformar num santo ou em Deus. Nesses estados, as pessoas são capazes de fazer coisas que normalmente não seriam capazes de fazer. Nesse momento, as pessoas não têm o discernimento e a capacidade de fazer um julgamento correto do que está acontecendo. Se é isso que aconteceu com a mãe do Gael, a gente não tem informações precisas a respeito. É claro que não foi uma coisa normal, é claro que tem uma alteração psiquiátrica importante dentro desse contexto. Se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos também, vai lá, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos.